Amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, pastor Telmo aqui de volta com esse trabalho. Nós, devido à nossa correria, trabalho, graças a Deus por isso, nós não tivemos como estar presente nesses dias, mas nós vamos estar empenhando para estar trazendo essa palavra aqui, no mínimo 3 vezes na semana. Nós vamos estar tentando realizar esse trabalho para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nessa manhã eu quero falar sobre obediência nessa manhã. E eu quero ler o texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo de número 22, apenas a parte B do versículo, diz assim, olha: de modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. De modo algum, a obediência é melhor do que o sacrifício. Quero falar sobre obediência nessa manhã. Você que vai ouvir esse vídeo, tenho certeza que Deus irá falar ao seu coração. Amados, obedecer é melhor do que sacrificar. Às vezes nós ficamos preocupados com tantas coisas, questionamos a Deus por algumas coisas não estar dando certo na nossa vida, murmuramos, reclamamos e queremos ter razão. Queremos ter razão, às vezes, por alguma coisa não estar funcionando na nossa vida. E às vezes nós ficamos preocupados, meu Deus, o que está acontecendo, o que será de mim? Mas a pergunta que eu quero deixar para nós aqui nessa manhã: será que nós estamos obedecendo a Deus? Não do jeito que nós pensamos, que nós achamos, mas do jeito que Ele quer que nós façamos. A Bíblia diz aqui que o rei Saul tinha tudo para dar certo. O rei Saul tinha tudo para ser um rei bem-sucedido. E a Bíblia diz que Deus havia lhe ordenado que ele eliminasse os amalequitas e tudo e todos que havia na terra dos amalequitas. E Saul, então, a Bíblia diz que ele foi invadir os amalequitas, e ele realmente matou os animais, matou crianças, velhos, idosos. Deus mandou exterminar, porque os amalequitas eram um povo ímpio, mau, pecador, que não se arrependia, que não se convertia. E Deus queria eliminar, porque aquele povo poderia ser pedra de tropeço na vida do povo de Israel. A Bíblia diz que Saul fez pela metade. Saul não matou as vacas gordas, Saul não matou as ovelhas, e Saul poupou o rei Agag. Saul não matou o rei Agag. Que é isso, pastor? Fez pela metade. Ele fez pela metade. E a Bíblia diz que Deus então envia o profeta Samuel para falar com Saul. E quando o profeta Samuel estava chegando até Saul, ele escuta o balido das ovelhas, o mugido das vacas. E a Bíblia diz que Samuel então questiona ao rei Saul, e Saul traz uma desculpa. O povo poupou o melhor das ovelhas. Saul transferiu a culpa para o povo. Saul transferiu a culpa para o povo, mas a ordem foi dada para ele. Deus tinha usado o profeta Samuel para falar com ele, a autoridade estava com ele, e ele culpou o povo. Ou seja, ele não reconheceu que ele estava errado, ele transferiu a culpa para alguém. Não é assim que acontece conosco às vezes? Nós queremos sempre achar um culpado pelas nossas desgraças, pelas nossas fraquezas. Nós queremos sempre achar um culpado porque nós não estamos dando certo, mas às vezes o culpado é nós, o culpado é você. Nós não queremos humilhar, nós não queremos reconhecer, nós não queremos esvaziar de nós. E Saul, por causa desse pecado, ele fez pela metade, e pela metade Deus não aceita. Ou nós obedecemos a Deus por completo e recebemos vitória, ou nós obedecemos a Deus por completo e alcançamos as promessas de Deus, ou nós desobedecemos por total. Porque, meus amados, pela metade não funciona, pela metade não dá certo. Obedecer é melhor do que sacrificar.
Talvez você tenha sacrificado, pagado preço, você tenha até jejuado dias, meses, mas você não tem obedecido. Você está fazendo sacrifício de tolo, porque a obediência é melhor do que o sacrifício. Deus quer a sua obediência, Deus quer a sua santidade. Às vezes, meu amado, nós não estamos recebendo de Deus, é porque nós não estamos vivendo de acordo com a vontade de Deus. Deus quer que você obedeça. A única coisa que Deus exige de nós chama-se obediência. Quem obedece, ele passa por lutas. Quem obedece, ele passa por dificuldades. Quem obedece, Jesus falou que o homem que ouve as minhas palavras e as pratica, ele compara como aquele homem que edificou sua casa na rocha, mas veio a tempestade, veio a enchente e bateu naquela casa e não derrubou aquela casa. A pessoa que obedece, a pessoa que está servindo a Deus de verdade, ele vai ter enchente. Enchente é problema. Enchente significa luta, dificuldade. Só que tem um detalhe: vai bater na casa. Vai bater na casa, mas não vai derrubar a casa, porque nós estamos na rocha. A rocha é Cristo. A rocha da sua vida é Jesus. A rocha da sua vida é Jesus. A rocha da sua casa é Jesus. E todo aquele que está firmado nessa rocha, em Cristo, na verdade, na obediência, não significa, meu amado, que você está em Cristo, que você não vai ter problema. É mentira, é ilusão. Significa que você que está em Cristo, você terá problema. Mas tem uma coisa: a enchente virá, mas não vai derrubar a sua casa, porque a rocha é inabalável. A nossa rocha é Cristo. E nós precisamos ouvir e obedecer. Muita gente ouve, muita gente sabe, muita gente conhece, mas não obedece. Não adianta nada, meu amado. Saul perdeu o trono, Saul perdeu o seu reinado, Saul perdeu a sua família, porque brincou com Deus, porque desobedeceu a Deus. E o amado apóstolo Paulo nos ensina na sua palavra que de Deus não se zomba. O que o homem planta, ele colhe. Nós podemos brincar com tudo e com todos, mas, meu amado, com Deus não. Com Deus não se brinca. A mão de Deus é a mão que protege, mas a mesma mão que protege é a mesma mão que corrige. O Pai só corrige quem Ele ama. E nós precisamos entender um princípio: se quisermos ter uma vida vitoriosa em tudo, nós precisamos obedecer a palavra. Há muitas pessoas, meus amados, que estão sofrendo porque não estão vivendo em obediência. Obediência traz oposição, obediência traz rejeição, traz calúnia, mas obediência traz vitória. E essas pessoas que ouvem, sabem, mas não praticam, estão correndo um sério risco, porque é pior não conhecer, é melhor não conhecer do que conhecendo e fazendo o que é errado. Se você quer experimentar, meu amado, vitória espiritual, material, você precisa entender esse princípio: obediência. Não adianta você viver, levar a sua vida do jeito que você quer, se você não decidir obedecer ao Senhor, a sua palavra. Saul pagou um alto preço porque brincou, porque não obedeceu ao Senhor. E o Senhor usa o profeta Samuel e falou para ele: obediência é melhor do que sacrifício. Não adianta subir morro, não adianta subir monte, não adianta, meu amado, ouvir a palavra segunda, terça, quarta, quinta, não adianta se você não colocá-la em prática, se você não obedecer. Se você quer vitória na sua vida, na sua casa, na sua família, saiba de uma coisa: obedecer ao Senhor é o sucesso do segredo, é o segredo do seu sucesso, é a minha e a sua vitória. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não pude falar ao teu coração. Que o Espírito Santo fale aquilo que eu não pude ministrar. Mas saiba de uma coisa: se você quer vencer, ter sua casa vitoriosa, se você quer que Deus abençoe, tome uma decisão hoje. A partir de hoje, começa a ser um praticante da palavra e não ouvinte. Deus quer a obediência, porque o sacrifício para Deus nada importa. Obedecer é melhor do que sacrificar. Saul perdeu o seu reinado por causa da desobediência. E muita gente tem perdido a sua vida, a sua casa e família por causa da desobediência. Obedeça ao Senhor e tu verás que a obediência trará fruto para a sua casa, sua vida e sua família. Que Deus em Cristo te abençoe, em nome de Jesus.